Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 41 ao 52. Todo mundo achou, gente? Amém? Vamos ler juntos, então. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam, o menino, se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe, Maria, lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e também diante dos homens. Amém, meus irmãos? Até aqui por enquanto, mas pode deixar a sua Bíblia aberta, que a gente vai voltar para o texto, mas eu quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos aí no seu lugar, curve a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós queremos pedir ao Senhor que mais uma vez use a sua palavra, a sua santa palavra, como ferramenta de transformação para os nossos corações. Senhor, nós saímos das nossas casas nessa noite para nos entregar ao Senhor, para render louvor, para render adoração, mas, Senhor, também nós estamos reunidos ao redor de Cristo hoje aqui, porque nós desejamos ouvir as palavras de Jesus. Então, Senhor, que nessa noite eu possa diminuir para que a sua palavra possa crescer no nosso meio. Senhor, que eu não fique entre a sua igreja e o texto nessa noite, mas que todos nós que estamos aqui, do menor até o maior, que todos nós possamos compreender o que a palavra de Deus tem para a nossa vida, para a nossa mente e para o nosso coração nessa noite. Que essas preciosas sementes possam dar frutos dentro de cada um de nós e frutos que permaneçam para a eternidade, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, gente? Estão felizes ainda, meus irmãos? Amém? Meus irmãos, esqueceram de mim é a mensagem de hoje, por motivos óbvios, do texto que a gente acabou de ler. Quando eu tinha 5 anos, a minha mãe me perdeu dentro de um supermercado. Nós não morávamos aqui, a gente morava numa outra cidade, né? A gloriosa Macatuba, né? Que o Lê fica zoando com a nossa cara que a gente morava numa cidade chamada Macatuba, né? Ali perto de Bauru, Lençóis Paulista, enfim. E nós fomos para o mercado com uma vizinha nossa que já tinha uma certa idade, era de uma idade bem avançada. E aí, em segundos de distração da minha mãe, né, e dessa vizinha, né, a dona Santina, eu saí andando pelos corredores do mercado e me perdi das duas. E aí a minha mãe, logicamente, assim como toda mãe, começou a ficar desesperada, né, me procurando pelos corredores do mercado. Era um mercado muito grande, tipo o Atacadão e o Açaí, que nós temos aqui em Rio Claro. E minha mãe começou a me procurar de maneira desesperada pelos corredores do mercado e não me encontrava, né? Até que no alto-falante, né, do supermercado ressoou aquela voz dos avisos, né? Senhora Márcia, favor comparecer ao balcão de informações, porque o seu filho Pedro, né, está aguardando a senhora. E aí eu não lembro disso, logicamente, porque eu tinha 5 anos, mas a minha mãe me conta que quando ela chegou no tal balcão de informações, eu estava sentado no balcão com 2 atendentes, né? E eu tinha passado para elas toda a informação que eu sabia da nossa família. Então, o meu nome, o nome dos meus pais, o número da casa, onde a gente morava mais ou menos, né? Você vê que desde essa época eu já gostava de informar as pessoas sobre as coisas, né? Começou meio cedo. Meus irmãos, nesse texto aqui que nós estamos lendo, né? Quando nós lemos, na verdade, os evangelhos, o objetivo dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e também João, né, é mostrar para nós que Jesus, ele é o Filho de Deus, ao mesmo tempo em que ele também foi um homem. Então nós temos um Deus, nós servimos um Deus, nós somos salvos por um Deus, que é 100% Deus, mas também 100% homem.
E por que, meus irmãos, que os evangelistas são tão preocupados, né, em provar para nós que Jesus Cristo é o Filho de Deus ao mesmo tempo em que ele é um homem? Porque, meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, eu já falei desse texto aqui outras vezes. Esse texto é um texto cheio de pistas escondidas, de tesouros escondidos, né? Lá em Gênesis 3,15 é a primeira vez que o evangelho é pregado. E quem é, pastor, que prega o evangelho a primeira vez? O próprio Deus. Porque, meus irmãos, o evangelho é uma promessa de libertação. E naquele dia, lá no Jardim do Éden, né, quando o homem desobedeceu e caiu, naquele mesmo dia, Deus havia prometido que haveria para nós libertação. Só que, meus irmãos, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus vai se dirigir à serpente, ao diabo, qual que é a promessa? Vai vir um descendente da mulher. E aí eu vou colocar inimizade entre o descendente da mulher e a sua descendência. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Então, meus irmãos, aqui nesse texto, o que é que nós temos? Nós temos um ser espiritual que vai ter a sua cabeça esmagada. E quem é esse ser espiritual? É o diabo, é a serpente. Mas quem é que vai pisar, meus irmãos, a cabeça da serpente? É um homem. Então, o nosso Redentor precisava ser 100% homem, né? Mas também 100% Deus. E Lucas, meus irmãos, é o único evangelista que vai contar para a gente como é que foi a infância e também a adolescência de Jesus. E aí, meus irmãos, como homem, como pessoa, como ser humano, Jesus viveu aquilo que existe de mais básico, né, na vida de um ser humano. Até mesmo o fato de que um dia, né, ele se perdeu do seu pai e da sua mãe. Quem aqui é pai e mãe e já passou por isso alguma vez na vida? Você foi num lugar de muito movimento e você perdeu o seu filho ou a sua filha, né, dentro desse lugar. É nessa hora que o coração acelera, né, as mãos ficam trêmulas, e aí talvez depois de muito tempo, ou depois de um certo tempo, que pareceu uma eternidade, você encontrou a criança de novo. E aí você não sabia se você agradecia a Deus por ter achado, ou se você pegava o chinelo e batia na criança, né, porque a criança sumiu e deixou você preocupado, né, procurando por ela. Então, meus irmãos, Jesus, ele foi uma criança, um adolescente perfeitamente comum e perfeitamente normal. Ele fez coisas que toda criança, né, e que todo adolescente na idade dele, naquela época, né, provavelmente fazia, lógico, sem pecado, porque Jesus, ele nasceu, né, totalmente santo, totalmente separado, né, e se ele pecasse, ele não poderia ser o nosso Redentor. Mas ainda assim, meus irmãos, Jesus viveu uma vida perfeitamente comum. E a gente fica se perguntando, né, muitas vezes, como que deve ter sido, né, a vida de Jesus do 0 aos 12 anos. Porque aqui em Lucas 2, Jesus já está com 12 anos de idade. E aí algumas pessoas, na tentativa de preencher esse espaço, né, do 0 aos 12 anos de Jesus, algumas pessoas acabaram inventando algumas falsas ideias. Algumas pessoas acabaram inventando até mesmo algumas heresias, né? Então, você sabe que nós temos na nossa Bíblia, né, um certo número de livros, que na Bíblia católica, por exemplo, tem uma quantidade maior de livros. Sim ou não, gente? Você sabe disso, né? Só que aí, meus irmãos, mesmo esses livros que existem na Bíblia católica, né, mesmo na Bíblia deles, existem uma quantidade maior de livros ainda do que está lá, que nós chamamos de livros apócrifos, né? Só que, meus irmãos, nesses livros apócrifos, o que é que algumas pessoas escreveram? Escreveram, por exemplo, que um dia Jesus esbarrou, né, com um amiguinho lá no parque, e aí quando Jesus esbarrou com esse menino, pouco tempo depois esse menino morreu. Aí um outro autor escreveu que Jesus, quando era pequeno, fazia alguns bonecos de barro, e esses bonecos de barro, então, ganhavam vida e saíam voando como passarinhos pelo céu. Só que, meus irmãos, a nossa Bíblia, né, a palavra de Deus inspirada pelo Espírito, não fala nada para nós sobre isso. Por quê? Se o mais importante é que a gente entenda que Jesus é o Salvador do mundo, e se o relato dos evangelhos começa com Jesus tendo 12 anos, então, meus irmãos, é isso que é importante para nós. Por mais que nós tenhamos muita curiosidade para saber, talvez, né, como que foi o crescimento de Jesus com detalhes. Só que, meus irmãos, a preocupação da Bíblia é fazer a gente enxergar que Jesus Cristo é exatamente o Salvador que eu preciso e que você precisa. Amém, gente? Então, muitas vezes nós queremos falar, né, aonde a Bíblia se calou. E aí, quando nós queremos falar aonde a Bíblia se calou, nós acabamos caindo nessas ideias erradas. Mas fato é, meus irmãos, que Jesus então foi uma criança e um adolescente, né,
comum dos dias dele. E aí o texto que nós lemos nessa noite, começando no versículo 41, vai dizer o seguinte, que todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, e quando ele atingiu os 12 anos, eles foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Então, todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, e quando ele atingiu os 12 anos, eles foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Meus irmãos, todos os anos, um judeu piedoso, um judeu que levava a sério, as coisas de Deus, ele precisaria ir pelo menos 3 vezes para a cidade de Jerusalém. Eles tinham 3 festas que eram muito importantes para ele. A primeira era a festa dos tabernáculos, a segunda era o Pentecostes e a terceira era a festa da Páscoa, E essa última festa da Páscoa era a que tinha mais participação, era a que tinha mais adesão. Por quê, pastor? Porque a festa da Páscoa lembrava os judeus do dia, do período em que eles foram libertados da escravidão no Egito. É a festa que lembrava para eles o dia que Deus desceu no Egito, para poder trazer libertação para o seu povo. E aí, meus irmãos, era tanta gente participando dessa festa que na época de Jesus, como está escrito aqui, a população de Jerusalém girava em torno de 25 mil pessoas. Só que, gente, nos dias da festa da Páscoa, ficavam, morando em Jerusalém temporariamente, cerca de 100 mil pessoas. Então, aumentava de 25 para 100, porque todo mundo subia, para Jerusalém para poder, então, participar dessa festa. E a palavra de Deus está dizendo para nós que todos os anos os pais de Jesus eles iam, ou então eles subiam a Jerusalém. E Lucas está começando a contar para nós a história de novo, quando Jesus tem 12 anos, ou seja, provavelmente José e Maria já tinham subido a Jerusalém durante 12 anos. E agora, pela primeira vez, eles estavam então levando Jesus. E esse, meu irmão, todos os anos aqui mostra para nós o quê? Que José e Maria levavam as coisas de Deus a sério. José e Maria tinham um compromisso com a lei, tinham um compromisso com aquilo que Deus havia deixado estabelecido para o seu povo. Então, todos os anos, a família de Jesus subia a Jerusalém. E, meus irmãos, não era obrigatório, que as mulheres e as crianças fossem para a festa da Páscoa. Só que ainda assim, todo ano, a família de Jesus ia completa. Não ia só José, Maria ia junto com ele também. E agora, quando Jesus completou 12 anos, ele está indo com eles também para Jerusalém pela primeira vez. Porque, meus irmãos, quando um menino judeu ele faz 12 anos, ele passa por uma cerimônia que talvez você conheça, que a gente chama de bar mitzvah, E aí, dentro da comunidade judaica, com 12 anos, o menino agora ele é responsável pelos seus próprios atos. Às vezes a gente brinca, que a adolescência, muitas vezes, hoje, dura até mais ou menos os 35 anos de idade, Só que, meus irmãos, lá em Jerusalém, a música que toca é outra. Porque com 12 anos, com 13 anos, a criança, já é responsável pelos atos, pelas escolhas que ela vai fazer dali para frente. E é geralmente nessa idade que os meninos escolhiam para eles, uma profissão. E geralmente era a mesma profissão do seu pai. Então, essa festa, esse ano que eles estão indo para Jerusalém, está marcando um ano muito importante na vida de Jesus. Jesus agora, como um menino judeu, vai se tornar responsável, vai se tornar praticamente um adulto. E a família toda, então, está subindo para Jerusalém para poder celebrar, então, a festa da Páscoa. Tudo bem até aqui, gente? Está dando para entender? Amém? Próximo versículo 43. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Meus irmãos, José e Maria ficaram lá em Jerusalém durante os 8 dias de festa. E isso, mais uma vez, mostra o compromisso que eles tinham com as coisas de Deus. Porque a festa durava 8 dias, só que geralmente as pessoas ficavam apenas 2. Mas a palavra de Deus diz que eles permaneceram na festa até o final. Só que quando o festival, meus irmãos, quando a festa terminou, eles estavam voltando para casa
Jesus permaneceu em Jerusalém e o texto vai dizer que eles não sabiam. O texto vai dizer que eles não perceberam que o filho deles, havia ficado ali. Quando eu leio, meus irmãos, os evangelhos, e eu leio a respeito da infância, da história de Jesus, eu fico me perguntando, quando é que será que Jesus começou a ter consciência de que ele era filho de Deus? Porque pensa comigo, meus irmãos, Jesus nasceu de uma mulher como eu e você, um bebê, e ele foi crescendo. Eu fico perguntando, será que Jesus, com 5 anos de idade, será que ele comia terra igual a gente, Ou será que ele sabia, não, eu sou o eterno Filho de Deus? Mas quando eu começo, meus irmãos, a olhar para esse relato aqui de Lucas capítulo 2, eu começo, meus irmãos, a entender que talvez nessa época aqui, Jesus tenha começado a tomar, consciência de que ele era o Filho de Deus. E claro, meus irmãos, Jesus ele já nasceu sendo o Filho de Deus desde criancinha, amém, gente? Tem uma heresia que diz que Jesus, à medida que ele foi crescendo, ele foi se tornando divino, mas isso é uma mentira. Jesus já nasceu divino, Jesus já nasceu santo. Mas eu fico me perguntando como é que Jesus foi construindo essa consciência, na cabeça dele de que ele sempre foi, o eterno Filho de Deus. Só que, meus irmãos, aqui, muito mais do que tomar consciência de que ele era o Messias e de que ele havia sido enviado para uma missão, meus irmãos, Jesus está querendo que José e Maria também saibam. Na verdade, Jesus quer que José e Maria sejam relembrados, que ele é o eterno Filho de Deus. E a gente vai ver isso no texto, um pouco mais para frente. Só que é curioso, meus irmãos, aqui o fato de que Jesus ficou e eles foram, sem notar a ausência dele. Meus irmãos, várias vezes na Bíblia, a minha caminhada com Deus e a sua caminhada com Deus vai ser comparado justamente a uma caminhada. Vai ser comparado justamente a uma estrada. O livro dos Salmos, por exemplo, fala várias vezes sobre o caminho dos ímpios, e o caminho dos justos. Eu já falei outras vezes aqui de um pastor chamado Eugene Peterson, Ele fala que na vida do crente, na vida do cristão, existem 2 tipos de fé. O primeiro é a fé da varanda. Eu fico num lugar alto, separado de todo mundo e observando todo mundo caminhando com Deus. Só que, meus irmãos, existe também a fé da estrada. E na fé da estrada, Jesus me chama para poder descer de onde eu estou. E agora eu começo a caminhar com Jesus. E à medida que eu caminho com Jesus, eu vou também aprendendo mais sobre quem Ele é. Por quê, meus irmãos? Esse é o modo que Jesus nos ensina. À medida que nós vamos caminhando com Ele, nós vamos aprendendo dele. Sim ou não, gente? Qual foi a maneira que Jesus ensinava os seus discípulos? À medida que ele caminhava com aqueles homens então iam aprendendo dele, E iam aprendendo também do seu caráter. Só que, meus irmãos, muitas vezes no caminho, muitas vezes nessa caminhada que o Evangelho apresenta para nós, meus irmãos, muitas vezes Jesus vai ficando para trás. E a gente, assim como José e Maria, nós não percebemos que Jesus ficou em Jerusalém e que nós estamos voltando para casa sem Ele. A nossa vida, essa nova vida que nós temos em Deus, é um caminho que nós percorremos. Só que, meus irmãos, é um caminho que nós precisamos percorrer, andando de mãos dadas, lado a lado, com o próprio Deus. Nós acabamos de cantar aqui, o nosso privilégio, a nossa honra, é nós entrarmos por esse novo e vivo caminho. Só que, meus irmãos, agora nesse novo e vivo caminho, nós não caminhamos sozinhos, nós caminhamos com o próprio Jesus. Só que, meus irmãos, nós corremos o risco durante a caminhada da gente sair caminhando e deixar Jesus para trás. Só que, meus irmãos, o chamado dele é: quem quiser vir após mim. Quem quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O chamado, meus irmãos, não é, olha, vão vocês na frente e aí eu vou correndo atrás de vocês tentando acompanhar. Não, quem quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é, meus irmãos, Jesus que precisa se envolver nos nossos planos e na nossa agenda. Meu irmão, somos nós que devemos nos envolver nos planos e na agenda de Jesus. Amém, gente? Nós é que precisamos nos envolver na história que Deus está escrevendo desde o começo do mundo.
De novo, não é nós sairmos correndo na frente, deixando Jesus para trás. Ah, pastor, e se Ele quiser, Ele que me alcance, Ele que me acompanhe. Não, meus irmãos, é de mãos dadas, é lado a lado. Ele vai guiando o caminho, Ele vai à nossa frente e nós vamos então seguindo o Cordeiro de Deus. Nós nos envolvemos nos planos e na agenda de Jesus. Meu irmão, se você tem um projeto e você projetou com Deus e não deu certo, meu irmão, a solução não é você tirar Deus do projeto. A solução é você mudar o projeto. Amém, gente? Pastor, eu planejei tal coisa com Deus. Não deu certo. Vou tirar Deus da jogada. Vai dar mais errado ainda. Os nossos planos, meus irmãos, com Deus, mesmo quando eles não se concretizam, a solução não é tirar Deus do plano. Talvez seja mudar o plano, mas deixa Deus lá. Continua tendo Deus como seu parceiro. Continua tendo Deus como seu sócio. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Só que, meus irmãos, muitas vezes o erro que nós cometemos é o mesmo erro que José e Maria cometeram no versículo 44. Vamos ler junto o versículo 44, aí de Lucas capítulo 2? O versículo 44 diz o seguinte: pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. A nossa primeira reação, talvez, meus irmãos, lendo esse texto, é olhar para José e Maria e pensar: meu Deus do céu, que tipo de pais desnaturados são esses dois, que esqueceram um menino lá em Jerusalém, andaram um dia inteiro e só depois perceberam que a criança tinha ficado para trás. Meus irmãos, nessa época, quando as pessoas iam até Jerusalém, para que elas não fossem assaltadas e roubadas por ladrões, as pessoas iam e voltavam de Jerusalém em grandes caravanas, ou seja, ia uma galera indo e voltando para Jerusalém. Era muita gente. E qual era o pensamento, talvez, de José e Maria naquele dia? Jesus deve estar brincando, Jesus deve estar caminhando com as crianças da idade dele. Por quê, meus irmãos? Desde que o mundo é mundo, é assim que acontece, né? Você vai num lugar com o seu filho, ou no meu caso com o meu sobrinho, a criança sai por 15 minutos, né? E aí ela volta: ô tio, esse aqui é o meu amigo, o Enzo. Aí eu pergunto: de onde você conhece ele? Conheci agora. Né? Criança é assim, eles fazem amigo, né? Num piscar de olhos. Então, meus irmãos, desde que o mundo é mundo, funciona assim. Então, qual era a cabeça de José e de Maria? Ele deve estar brincando, ele deve estar caminhando com as crianças da própria idade. Só que aí, meus irmãos, ele deve estar nessa dedução, nesse achar, nesse pensar. Eles caminharam um dia todo, sem que Jesus, de fato, estivesse caminhando com eles. Pastor, onde é que está o erro de José e Maria aqui no versículo 44? Ter deduzido, ter pensado, ter achado que Jesus estava com eles, sem se certificar primeiro de que, de fato, ele estava com eles. O nosso erro, meus irmãos, na caminhada, muitas vezes também pode ser a gente deduzir, a gente pensar, a gente achar que Jesus está conosco na caminhada. E a gente não se certifica se, de fato, Jesus está caminhando com a gente para os lugares aonde nós estamos indo. E é claro, meus irmãos, existe uma promessa que é bíblica. O próprio Jesus disse, lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Só que, meus irmãos, essa promessa, eu estarei com vocês até o fim dos tempos, ela tem um público-alvo muito certeiro. Para quem que Jesus estava fazendo essa promessa? Para os seus discípulos, para os seus amigos. Então, vocês que me seguem, vocês que são meus amigos, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, qual precisa ser, meus irmãos, talvez a nossa preocupação nesses dias? É a gente se certificar
de que, de fato, nós somos discípulos de Jesus. Porque, meus irmãos, se de fato eu e você somos discípulos de Jesus, então nós podemos descansar. Ele está comigo até o fim dos tempos. Se eu de fato sou um discípulo de Jesus, Ele de fato está comigo na caminhada. Eu não preciso deduzir nada. Eu não preciso achar nada. Eu não preciso pensar nada. Não, a palavra de Deus me dá a certeza. Eu sou um discípulo de Jesus. Amém, meus irmãos? Mas vamos ver na palavra de Deus, então, com o que se parece um discípulo de Jesus. O Murilo vai nos ajudar lá na projeção para a gente poder ler rapidamente aqui alguns textos. O primeiro deles é João, capítulo 8, versículo 31. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Então, quem é que pode ser chamado, de discípulo de Jesus? Não de acordo com a minha opinião, mas de acordo com a Escritura, com a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão o quê, gente? Os meus discípulos. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Um pouquinho para frente, João, capítulo 13, versículo 35. Ainda no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Então nós lemos João 8:31, agora João capítulo 13, versículo 35. Que diz assim: nisto todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Agora 2 capítulos para frente, João capítulo 15, versículo 8. Fica firme aí que a gente vai passear por vários endereços, mas fica comigo. João capítulo 15, versículo 8. Que diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão os meus discípulos. Agora, meus irmãos, de volta para Lucas, Lucas capítulo 14, versículo 27. De volta no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27. Ainda falando, com que se parece, com quem se parecem, os discípulos de Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 27. Quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Lucas capítulo 14 ainda, agora versículo 33, um pouquinho aí para baixo de onde você está comigo. Lucas capítulo 14, versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. E aí, para a gente poder terminar o último texto, Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Eu não sei se você anotou as referências, mas você que anotou, eu queria que você grifasse essas últimas 3 de Lucas 14. E por que, pastor, o senhor quer que a gente grife, essas últimas 3 referências? Porque, meus irmãos, a Bíblia, ela é o livro das possibilidades. Sim ou não, gente? A Bíblia é o livro do impossível. Na Bíblia, você tem anjos cantando num coral quando uma criança vai nascer. E essa criança que vai nascer foi gerada, sem nenhuma interferência humana e vai nascer de uma virgem. Nesse livro aqui, meus irmãos, nós temos, um mar que se partiu em 2. A gente tem, meus irmãos, comida caindo literalmente do céu. A Bíblia, meus irmãos, é o livro das possibilidades. Só que, meus irmãos, quando o livro das possibilidades
quando o livro do impossível me diz, não pode, eu paro e presto atenção. Quando o livro onde tudo é possível para e me fala, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo, eu paro e eu presto atenção. Aquele que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Então, meus irmãos, existe uma promessa, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, mas eu estarei com vocês quem? Eu estarei com os meus discípulos. Eu estarei com aqueles que me seguem. Eu estarei com aqueles que ouvem a minha voz e obedecem a minha voz. E aí, de tudo que nós lemos agora nesses últimos minutos, eu quero fixar a minha atenção com você no primeiro texto que a gente leu, que é João 8,31. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Porque eu sei, meus irmãos, que todos os outros textos que vieram depois desse, eles são muito desafiadores. Sim ou não, gente? É desafiador ter que carregar a cruz? É desafiador ter que amar a Jesus mais do que pai, mãe, esposo, esposa, filho. Amar Jesus mais do que a própria vida. É difícil ou não é, gente? Sim ou não, gente? Sim. Só que como todas essas coisas, gente, começam na nossa vida, se vocês verdadeiramente permanecerem na minha palavra, vocês serão os meus discípulos. Se vocês permanecerem naquilo que eu disse para vocês, todas as outras coisas então virão e vocês serão tornados meus discípulos. Pastor, como é que eu sei se eu de verdade sou um discípulo de Jesus? Eu faço um teste? Eu tento a sorte? Eu ligo para o profeta fulano de tal? Não, meus irmãos, nós permanecemos firmes na palavra de Deus. E se nós permanecermos firmes na palavra de Deus, então nós saberemos, e o mundo também vai saber, gente, que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Só que para isso, meus irmãos, nós precisamos nos agarrar a esse livro aqui, como se ele fosse a nossa vida, porque de fato, meus irmãos, o que pode nos dar vida está aqui nesse livro. A palavra, meu irmão, que alimenta o seu interior, que mata a sua fome, que mata a sua sede, como nós cantamos aqui no começo do louvor, essa palavra, gente, está aqui nesse livro. E se nós permanecermos na palavra de Deus, então nós verdadeiramente seremos os seus discípulos. Meus irmãos, quantas pessoas por aí afora estão talvez tirando conclusões sobre a própria vida com a Bíblia fechada? Quantas vezes talvez nós, meus irmãos, tentamos tirar conclusões sobre a nossa própria vida com a nossa Bíblia fechada? Porque, meus irmãos, com a Bíblia fechada, todo mundo é bom. Sim ou não, gente? Com a Bíblia fechada, todo mundo é bom. Todo mundo é certinho, todo mundo é bonitinho. Só que, meus irmãos, com a palavra de Deus aberta diante de nós, só sobra um que é verdadeiramente bom. Sim ou não, gente? Nós não podemos, meus irmãos, tirar conclusões sobre a nossa própria vida com as nossas Bíblias fechadas. Porque, meus irmãos, longe da palavra de Deus, a gente começa a criar para nós mesmos as mais variadas desculpas. Ah, pastor, mas eu imagino que Jesus deva estar comigo sim. Está tudo dando certo para mim. Ah, pastor, eu imagino que Jesus esteja, de fato ao meu lado. Por quê? O dinheiro continua entrando na conta. Ah, pastor, eu imagino que Jesus esteja de fato do meu lado. Sabe por quê? Porque ninguém descobriu aquela coisa errada que eu fiz. As coisas continuam, acontecendo para mim como elas sempre foram. Ah, pastor, eu sei que Jesus está comigo porque eu sinto uma paz tão grande no meu coração fazendo aquilo que eu estou fazendo. Mas aí, meus irmãos, eu te pergunto nessa noite, o seu coração talvez sente paz, mas o que é que a palavra de Deus diz para você? Talvez você está tranquilo, talvez você está confortável, talvez você perdeu Jesus, ele ficou lá em Jerusalém e você está andando já não sei quantos dias sem ele, sentindo paz no coração. Mas a pergunta nessa noite é, o que é que a palavra de Deus
diz para você sobre isso? Essa é a vida que Deus planejou para você? Essa é a vida que Deus te resgatou para que você pudesse viver essa vida? Se nós, meus irmãos, permanecermos perto da palavra de Deus, então nós verdadeiramente nós seremos os seus discípulos. E, meus irmãos, aqui não tem atalho. Aqui, gente, não tem outro caminho para nós, senão todos os dias a gente voltar para a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, se isso não acontecer, assim como José e Maria, nós vamos esquecer Jesus pelo meio do caminho. E o esquecimento, meus irmãos, ele não é algo premeditado, né? O esquecimento não é algo voluntário. José e Maria, naquele dia, não planejaram entre eles dois, né? Vamos deixar o menino aí para ver o que acontece? Não, quando eles viram, meus irmãos, eles já tinham esquecido. Você não sai de casa pensando, né? Vou deixar o ferro de passar roupa ligado. Você desligou o ferro antes de vir para a igreja? Amém? Você não sai, vou deixar a janela aberta para a chuva poder entrar e molhar a minha cama quando a chuva começar a vir. Não, meus irmãos, o esquecimento, ele não é premeditado. Ele não é muitas vezes voluntário. Só que, meus irmãos, o fato de não ser premeditado, o fato de esquecer muitas vezes não ser uma escolha, não diminui o erro. E o fato do nosso esquecimento não ser muitas vezes uma escolha, não diminui também muitas vezes, meus irmãos, o pecado que nós cometemos. Por quê? Porque nós estamos nos esquecendo de Jesus pelo caminho. E como é, meus irmãos, que a gente vai fazer para não esquecer Jesus pelo caminho? A gente vai precisar voltar para Jesus todo dia. A gente vai precisar abrir a nossa Bíblia todo dia e nos certificar. Será que a minha vida é a vida de um discípulo de Jesus? Será que de fato o Senhor está caminhando comigo nessa jornada que eu estou empreendendo, que eu estou, assumindo até a eternidade? E muitas vezes, meus irmãos, ao abrir a palavra de Deus, a gente vai ser colocado diante desse espelho, e a gente vai ver que o nosso cabelo está bagunçado. A gente vai ver que tem alface no nosso dente. A gente vai ver talvez um Jesus refletido na nossa frente que é muito diferente de nós. E vai ser, meus irmãos, muitas vezes doloroso olhar para a palavra e ver o quanto de Jesus ainda falta na gente. Sim ou não, meus irmãos? Eu admiro a coragem desse povo que abre a Bíblia, para poder encontrar na Bíblia erros. Porque cada vez que eu abro a Bíblia eu encontro vários erros, todos eles em mim mesmo. É difícil, meus irmãos, nós nos colocarmos diante desse espelho. Só que, meus irmãos, é necessário para que nós possamos verdadeiramente sermos discípulos, seguidores, amigos de Jesus. Então não saia daqui nessa noite presumindo, achando, deduzindo, mas pergunte ao Espírito Santo nessa noite. Espírito Santo, será que de fato Jesus está caminhando comigo? Deus, será que de fato o seu filho, o seu único filho, está caminhando comigo nessa jornada? Ou será que talvez Jesus já ficou para trás há muito tempo, mas eu ainda estou pensando, como José e Maria, que ele ainda está comigo? Ainda dá tempo, meus irmãos, de nós nos fazermos essa pergunta crucial, dura, difícil de ser feita, mas crucial, meus irmãos, para a nossa própria vida. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Amém, gente? Estão felizes ainda? Amém. Versículo 45 de Lucas, capítulo 2. Versículo 45 diz o seguinte: e como não encontraram Jesus, voltaram a Jerusalém à sua procura. E como não encontraram Jesus, voltaram a Jerusalém à sua procura. Eu imagino, meus irmãos, o desespero desse casal no momento em que eles perceberam que Jesus não estava mais com eles. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, uma coisa é você perder o seu filho. Outra coisa é você perder o Filho de Deus. Imagina, cadê José? Cadê Maria, o meu filho? Senhor, perdemos. A gente não sabe onde foi parar.
Mas aí a Bíblia vai falar que eles tiveram que voltar para Jerusalém à sua procura. E eles precisaram, meus irmãos, andar cerca de 3 dias para poder achar Jesus. Eles gastaram então um dia inteiro voltando para Jerusalém, o segundo dia todo procurando Jesus, e só no terceiro dia eles encontraram Jesus no templo, que era onde de fato ele estava. Meu irmão, quanto mais tempo você caminhar sem Jesus, mais estrada vai ter para você voltar depois para procurar aonde você deixou ele pelo caminho. Quanto antes, meus irmãos, nós fizermos a volta nesse caminho que nós estamos, talvez, sem Cristo, e voltarmos para nos encontrar com ele, meus irmãos, melhor vai ser para a gente. Porque quanto mais a gente teimar, quanto mais a gente se rebelar, maior vai ser a volta que a gente vai ter que fazer. E talvez sejam muito mais do que 3 dias. Mas José e Maria, naquele tempo, tiveram que procurar Jesus, então, por 3 dias, E aí, versículo 46. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Quando a Bíblia, meus irmãos, fala que Jesus estava no templo, ele não estava naquele lugar do Santo dos Santos onde aconteciam os sacrifícios. Ele estava no pátio, onde todas as pessoas ficavam e elas conversavam, elas ensinavam umas às outras e elas debatiam, elas perguntavam e respondiam sobre a lei de Deus. E naquele dia, meus irmãos, não é como se Jesus tivesse ficado no templo para poder dar um show, para os mestres da lei. Olha, vejam tudo que eu sei fazer, vejam quanto conhecimento eu tenho. Não, naquele dia, meus irmãos, Jesus também se sentou com aqueles homens para poder aprender. Ele perguntou, ele respondeu, e quando ele respondeu, aqueles homens ficaram maravilhados com a inteligência, com a sabedoria de Jesus. Mas naquele dia também, meus irmãos, ele se sentou naquele dia para aprender. E o que é que aqueles homens começaram a enxergar? Esse menino tem potencial. Talvez no futuro ele possa ser um mestre da palavra, Que ironia, aquele que é a palavra ensinando sobre a palavra, Aí fica fácil. Mas eles ficaram maravilhados em ver Jesus falando sobre a lei de Deus. Mas o versículo 48 diz que logo que os pais o viram, eles ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu, nós estávamos aflitos à sua procura. Meus irmãos, assim como as crianças são iguais desde os tempos de Jesus, as mães também são iguais desde os tempos de Jesus, A frase de Maria para Jesus aqui é 100% uma frase que uma mãe falaria para uma criança hoje. Filho, o que é que você fez comigo e com o seu pai? Olha o estado de preocupação que a gente está. Olha como nós estamos aflitos, Procurando por você nesses 3 dias, e você não apareceu até agora. Mas aí Jesus vai responder no versículo 49, por que vocês me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que Jesus lhe disse. Eu falei que eu fico me perguntando, quando é que Jesus talvez criou essa consciência, de que ele era de fato o Filho de Deus? E agora, meus irmãos, além dele ter consciência, ele quer que José e Maria entendam isso também. Como quem diz, por que é que vocês me procuraram em outros lugares? Aonde é que eu estaria se não fosse na casa do meu pai? Como quem diz, a minha missão, gente, a minha missão, José e Maria, a minha missão, pai e mãe, está totalmente ligada ao meu pai. Eu estou na terra para quê? Para ser obediente ao meu pai. Então, por que é que vocês me procuraram em outros lugares? Eu estou exatamente aonde eu deveria estar. E de novo, meus irmãos, José e Maria já tinham recebido a visita do anjo. Eles já sabiam que Jesus era o Messias e o Salvador do mundo. Sim ou não, gente? Só que, meus irmãos, mesmo as pessoas que estão próximas de Jesus, às vezes demoram um tempinho para poder entender aquilo que Jesus fala. Como é que eu sei que isso é verdade? Porque eu sou assim e você também é assim.
Nós estamos, meus irmãos, a gente está lutando, né, para prosseguir cada dia mais perto de Jesus. Só que muita coisa que Jesus fala para a gente não entende de primeira. Sim ou não, meus irmãos? Mas o texto diz que Maria e José não compreenderam as palavras que ele disse, mas no 51 continua dizendo: e voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles, e a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. A mãe dele guardava todas estas coisas no coração. Meus irmãos, ainda que Maria não entendesse, talvez, como é que um toco de gente de 12 anos pudesse estar falando que de todos os lugares que ele poderia estar, ele estava na casa do pai dele, meus irmãos, mesmo sem compreender totalmente o que Jesus, seu filho, dizia, Maria guardava todas as palavras dele no seu coração. Meus irmãos, mesmo aquilo que nós não entendemos da parte do Senhor, pastor, eu li, mas eu não entendi, guarda no coração. Pastor, vieram me falar, pregaram, eu não entendi. Guarda no seu coração. Porque, meus irmãos, uma hora vai fazer sentido. Uma hora você vai precisar desse texto que talvez você leu, mas ainda não entendeu. E, meus irmãos, muitas coisas da palavra de Deus a gente só vai entender quando a gente praticar. Mas enquanto esse dia não chega, meus irmãos, nós guardamos todas essas coisas no nosso coração. Eu quero chamar o Marquinhos aqui para a gente poder já orar e encerrar. E na parte A, meus irmãos, do versículo 51, diz que voltou com eles para Nazaré, né? Jesus, e ele era submisso a eles. Voltou com os seus pais para Nazaré e era submisso a eles. Nós lemos a resposta de Jesus para Maria no versículo anterior, e talvez você ficou com a impressão, nossa, como Jesus era mal educado com a mãe dele, né? Mãe, por que é que vocês me procuraram em outro lugar? Eu tinha que estar exatamente aqui. Mas aí, meus irmãos, para que nós não ficássemos com a impressão de que Jesus desonrava os pais dele, Lucas ele vai afirmar no versículo seguinte, voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. Meus irmãos, mesmo nas pequenas coisas, né? Nos pequenos registros da vida de Jesus, existem lições para que nós possamos aprender. Jesus voltou para Nazaré com os seus pais e era submisso a eles. E aí, meus irmãos, eu me pergunto, aquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra vai dizer, tudo que foi feito se fez por causa de Jesus. E sem Jesus, nada teria sido feito. É desse nível de poder que a gente está falando. Amém, gente? Meu irmão, esse Deus era submisso aos seus pais. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui hoje à noite, gente? O Deus, meus irmãos, que pode todas as coisas, era submisso às pessoas que estavam à volta dele. E às vezes eu e você pensamos que nós não precisamos nos submeter a ninguém. Ah, pastor, eu faço. Ah, pastor, eu sei. Ah, pastor, eu aconteço. Ah, pastor, eu me basto. Ah, pastor, olha, eu não como nada amanhecido. Bateu aqui, do mesmo jeito eu devolvo. Meu irmão, Jesus, o eterno Filho de Deus, era submisso aos seus pais. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para esse pequeno versículo. E eu olho para esse pequeno versículo e eu analiso toda a minha vida. Eu falo, Senhor, como é que pode o Senhor, tendo domínio sobre céus e terra, ter sido submisso, ter sido obediente, e eu, às vezes, ser tão rebelde aqui na terra? Jesus voltou para Nazaré e era submisso a eles. E no versículo 52 diz, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Jesus, meus irmãos, se submeteu, antes de José e Maria, Jesus se submeteu totalmente, 100%, à missão de Deus. Uma missão que incluía, que ele se tornasse homem, que ele se tornasse servo de todos, que ele se tornasse o servo sofredor. Só que Jesus, meus irmãos, não está pulando etapas.
Jesus se submeteu ao plano de Deus, mas ele também foi obediente aos processos naturais de crescimento. Ele crescia, em sabedoria, ele crescia em estatura, mas ele também crescia de maneira espiritual. Ele crescia em graça. Até Jesus, meus irmãos, precisou se submeter aos processos naturais de crescimento. Só que nós, muitas vezes, queremos que Deus realize a vontade dele na nossa vida de um dia para o outro. A gente não quer esperar. Jesus esperou, meus irmãos, do 0 aos 12, depois dos 12 aos 30, para então começar o seu ministério, para então poder cumprir a sua missão. Só que nós achamos, muitas vezes, que com a gente tem que ser para amanhã. Então, duas coisas no final dessa mensagem e no final desse versículo que nós conhecemos tão bem, E a gente usa para poder apresentar criança algumas vezes, Duas coisas, meus irmãos. Jesus se submeteu e nós também precisamos nos submeter. Mas a segunda coisa, meus irmãos, tenha paciência com você mesmo. Deus não terminou com você ainda. Deus não encerrou, Ele não concluiu o seu processo e o meu processo de transformação. Nós ainda podemos crescer em graça. Nós ainda podemos crescer em conhecimento. Alguns não crescerão mais em estatura. Você chegou no seu tamanho e daí você não passa mais, infelizmente. Só que, meus irmãos, todos nós podemos ainda crescer em graça e também no conhecimento de Deus. E talvez, gente, nós ainda tenhamos muito tempo pela frente. Eu não sei quanto tempo Jesus te chamou para caminhar com Ele até que você entre na Nova Jerusalém. Alguns vão até 80, alguns vão até 70, outros talvez, igual a minha avó paterna, vão até 102, 103. Meus irmãos, nós ainda temos muita caminhada pela frente e nós precisamos ser pacientes com o processo de Deus em nós. E nós precisamos nos submeter a esse processo. Porque, meus irmãos, não é um evento que vai mudar a nossa vida. Muitas vezes não é uma conferência, não é aquele culto forte e poderoso, não é o pastor de fora que cobra caro, que é renomado. Meus irmãos, que vai mudar o nosso coração é o processo de todo dia a gente voltar para a mesma e santa palavra de Deus. E o Espírito está perguntando nesses dias, onde estão aqueles que irão permanecer na minha palavra? Meu irmão, se nós fizermos isso, certamente nós nunca mais seremos os mesmos. E não apenas você vai notar, mas as outras pessoas também vão notar que você já não é mais o mesmo. E aí, meus irmãos, de crente em crente, de um em um, de filho em filho, de discípulo em discípulo, a gente alcança a nação. Às vezes a gente espera, lá de Brasília, lá do Congresso, lá dos políticos. Meu irmão, se eu fizer a minha parte, se eu levar a minha cruz e você levar a sua, a gente causa um impacto no nosso país. Mostrando que Jesus, de fato, vive e reina. Onde, pastor? Dentro de mim. Na minha casa, na minha família, no meu emprego, no meu dinheiro, no meu tempo. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos caminhar com Jesus sem esquecê-lo pelo caminho. Para isso, a gente não pode deduzir que Ele está com a gente. A gente precisa deixar a palavra de Deus responder se Ele de fato está com a gente. Eu fui fazer uma reportagem essa semana não, algum tempo atrás já, na verdade. E era uma reportagem sobre o aumento dos acidentes domésticos aqui na nossa região. Cair da própria altura, queimadura, afogamento, enfim. E aí eu fui conversar com o subtenente do Corpo de Bombeiros. E ele falou, Pedro, sabe qual que é o X da questão nos acidentes domésticos? Sabe por que as pessoas se acidentam tanto dentro de casa, da própria casa? Eu falei, não. É porque as pessoas entram no piloto automático. As pessoas ganham familiaridade com aquilo que elas fazem. Então, se eu tirei a panela de pressão do fogo e botei embaixo da torneira e até hoje nunca explodiu, não é hoje que vai explodir, Fica a dica para você que faz isso, não pode. Pastor, eu vou lavar o banheiro, eu fiz aqui um coquetel molotov dentro do balde, eu misturei tudo que tinha, nunca desmaiei até hoje, não vai ser hoje que eu vou passar mal. E aí naquele dia, você passa mal.
A gente, meus irmãos, vai se familiarizando, a gente liga ao piloto automático e a gente se torna descuidado, a gente se torna negligente. E talvez, meus irmãos, a familiaridade é o que está apagando Jesus no coração de alguns de nós. Ah, é mais um culto, é mais um louvor. Ah, é esse texto, eu já sei aonde o pastor vai chegar a partir desse versículo aí. Eu já ouvi essa pregação em outro lugar. Eu já ouvi essa palavra em outro culto. E nós, meus irmãos, vamos perdendo o encanto. A gente vai perdendo o maravilhamento pela pessoa de Jesus. E tudo passa a ser monótono. Tudo passa a ser igual. É mais uma reunião, é mais uma oração, é mais uma pregação, é mais um jejum. Sendo que a vida que nós fomos, meus irmãos, convidados para viver é novidade de vida. É vida, meus irmãos, sendo acrescentada a nós todos os dias da nossa vida. E não estou falando que alguma coisa extraordinária, vai acontecer todo dia, mas, meus irmãos, na vida ordinária, nas pequenas coisas, o Senhor, Ele pode e Ele deseja se revelar a mim e se revelar a você. Só que para isso, meus irmãos, nós precisamos nos perguntar hoje aonde é que nós deixamos Jesus pelo caminho. Aonde é que Jesus ficou na nossa caminhada, a ponto da gente não buscar mais, a ponto da gente não perguntar mais para Deus qual é a vontade dele para nós. E não estou dizendo que você vai, por exemplo, sair daqui do culto depois, vai ali na Vera, a Vera não abre hoje, mas você vai ali na Vera, onde você vai parar, colocar o cardápio na mesa, e falar assim, não, peraí, eu vou orar para saber qual lanche Deus quer que eu escolha hoje, se é o duplo ou o duplo com calabresa. Não, meus irmãos, você tem autonomia para poder tomar as suas escolhas na liberdade que o próprio Jesus já te deu. Só que, meus irmãos, existem coisas tão importantes na nossa vida. E a nossa vida vai se tornando, meus irmãos, tão automática. A nossa vida vai se tornando muitas vezes tão secularizada que nem para tomar decisão, talvez, a gente ora mais. Ah, pastor, eu já sei onde vai dar. Ah, pastor, eu já previ todas as possibilidades. Será mesmo? E nesse piloto automático, meus irmãos, Jesus vai ficando pelo caminho. Mas nessa noite, o Espírito Santo, ele quer nos despertar com essa mensagem. Nessa noite, meus irmãos, o Espírito Santo está nos dando a oportunidade de nós confessarmos o nosso esquecimento. De nós confessarmos, talvez, a nossa falta de fé no caráter de Deus. De nós confessarmos a nossa rebeldia, a nossa rebelião de estarmos tentando fazer a nossa vida dar certo sem Jesus. Fique de pé no seu lugar. Eu quero te convidar nessa noite para fazer junto comigo essa confissão. Mas não, meu irmão, uma confissão derrotada. Não uma confissão admitindo nessa noite que nós fracassamos, que nós pecamos contra Deus e vai ficar por isso mesmo. Não, meus irmãos, por causa da cruz. Porque Jesus morreu no meu e no seu lugar. Nós podemos nessa noite, meus irmãos, fazer uma confissão esperançosa. Nós podemos nessa noite dizer ao Espírito Santo de Deus, Senhor, me perdoa, eu não estou crendo, eu não estou ouvindo, eu não estou obedecendo. Mas eu também sei que eu não estou sozinho na caminhada. Mas eu também sei que eu não fui abandonado no caminho até a eternidade. Eu sei que o Senhor está comigo e eu sei que o Senhor me encontra de novo nessa noite, porque existe para mim graça sobre graça. Existe para mim hoje novas misericórdias sendo derramadas, mesmo no meu pecado. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí no seu lugar. Ah, Jesus, nessa noite, eu tenho plena certeza e plena convicção de que o Senhor sonda e conhece cada coração que está aqui. Então, Senhor, nessa noite nós queremos nos colocar diante do espelho da Sua palavra. E, Senhor, nós queremos pedir nessa noite para que a Sua palavra possa examinar o nosso interior.
Nós não queremos, Senhor, pensar, nós não queremos achar, nós não queremos simplesmente deduzir. Mas nós queremos, Senhor, permanecer firmes na Sua palavra e assim nós seremos os Seus discípulos. Então, Pai, nessa noite, nós que desobedecemos, Senhor, nós que pecamos, nós que nos rebelamos, nós, Senhor, que nos apegamos à nossa própria independência de Deus Pai. Senhor, nós confessamos o nosso pecado nessa noite, mas não de maneira fracassada. Senhor, nós confessamos nessa noite com esperança de que existe um novo e vivo caminho aberto para cada um de nós pelo poderoso sangue de Cristo Jesus. Ah, Jesus, porque o Senhor foi 100% homem, nós temos agora mesmo assentado junto ao Pai um sumo sacerdote, um homem judeu de 33 anos, que sabe aquilo que enfrentamos, que sabe as nossas dores, que entende, Senhor, os nossos questionamentos, e, Senhor, a esse homem, a esse Deus, nós nos dirigimos agora mesmo. A esse Jesus que se apresenta como nosso fiel advogado diante de Deus Pai. Senhor, a Ti nós oramos nessa noite, pedindo fortalece o nosso coração. Fortalece, Senhor, o nosso coração em meio às nossas tribulações. Senhor, em meio àquilo que tenta nos convencer a deixar Jesus para trás. Ah, Senhor, lembra a nossa mente nessa noite, assim como diz no livro de Apocalipse, lembre-se de onde você caiu e retorne. Volte às práticas do princípio, volte à sinceridade, volte à oração, volte ao jejum, volte à busca, volte à confissão dos seus pecados, volte nessa noite. Nós queremos, Senhor, nessa noite retornar. Mesmo, Senhor, que sejam muito mais do que 3 dias, nós queremos retornar aonde nós abandonamos o Senhor e nós queremos Te encontrar mais uma vez. Então, Espírito Santo, nessa noite, abre os nossos olhos mais uma vez. Senhor, o que é que existe em Cristo Jesus que nós ainda não vimos? Pai, o que é que existe no Seu Filho eterno que nós ainda não contemplamos? Nós queremos contemplar, nós queremos ver, nós queremos ser mudados por aquilo que vemos. Então, Espírito Santo, enquanto cantamos, enquanto oramos, passa sobre essa sala, passa sobre os nossos corações, gerando em nós, Senhor, contrição de coração, gerando em nós, Senhor, convencimento de pecado nessa noite, para a glória de Deus, em nome de Jesus.